Olá a todos, quero dar-lhe as boas-vindas a si que nos está a acompanhar. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui para juntos aprendermos sobre família. Hoje vamos falar acerca de vários tópicos relacionados com a mulher e a família, o que a permitirá ter uma nova perspectiva em relação a si mesma e até em relação à sua família. Ao longo do programa vai assistir a uma mensagem dada pela Bispa Cristel Tadeu, esposa do presidente e fundador do Ministério Maná, o apóstolo Jorge Tadeu. A Bispa Cristel Tadeu é autora de vários livros best-seller, tais como Família debaixo de Fogo, Mulher não limite a Deus, Antes de casar e o livro Casei e Agora. O seu espírito prático e simpatia constante fazem dela uma mulher de Deus acarinhada por todos, sendo uma fonte de inspiração e alguém incontornável no Ministério Maná. A mensagem de hoje tem como título Influência da Mulher. Vamos aprender sobre a influência que a mulher tem na vida do seu marido, dos seus filhos, na sociedade, na igreja e até no seu país. Sem mais demoras, vamos então assistir a esta mensagem. Até já! Amor é uma arma. E é uma arma mesmo, não é um sentimento. Então é importante que nós sabemos isso. Que nós também, né, na verdade, a nossa influência que nós temos também é uma arma. Que nós temos que aprender a usar na maneira certa e para que nós decidimos tomarmos esta decisão. Eu quero ser um vaso nas mãos de Deus e não um vaso nas mãos do diabo. E nós começamos a falar, né, que o diabo entrou aqui nesta terra através de uma mulher. Ele atacou a Eva, né, e ela, entretanto, depois foi influenciando o marido comeu e, entretanto, sabemos o resto da história. Mas, felizmente, também Jesus entrou na terra através de uma mulher. Porque apareceu um anjo a Maria e disse, né, qual era o plano e ela aceitou. Ela não disse, não, então a minha reputação, então, mas o que é que vai acontecer? Então, como é que isso vai funcionar? O que é que as pessoas vão dizer? E, na verdade, ela estava a dar, isso é um risco para ela, porque nesta época, quando uma pessoa era encontrada em adultério, então ela era apedrejada, ela podia morrer. E, claro, se ela ficava grávida e não era o marido dela, então, claro, como que aconteceu este bebê? O Espírito Santo. Pois, quem ia acreditar? Mas o anjo lhe apareceu e ela aceitou. Deus não obrigou ela. Deus nunca obriga uma pessoa. Ele vem com proposta. Ele vem com um plano que Ele tem para a nossa vida. E Ele nos pede permissão. Ele pede se nós queremos fazer isso. Entretanto, ela aceitou o plano que Deus tinha para a vida dela. Então, por isso ela é uma grande mulher. E às vezes, por causa de idolatria e tudo isso, a pessoa às vezes pensa que, pronto, Maria era uma grande mulher. Porque ela aceitou o plano que Deus tinha para a vida dela. Então, através dela, Jesus entrou aqui nesta terra. Foi através de uma mulher. E ela, como mãe, né, ela era uma boa mãe, que ela levou o filho, né, para a sinagoga e essas coisas todas. Então, Deus entrou na terra também através de uma mulher. Então é importante que nós sabemos isso também. Também mesmo quando Jesus, né, morreu, foi à cruz, morreu, e depois quando ele ressuscitou, as primeiras pessoas que viram Jesus foram duas mulheres. Foi a Maria e a Madalena. Eles foram as primeiras que viram Jesus depois dele ressuscitar. Então, Jesus diz a elas o quê? Diz, olha, vai rápido, conta aos discípulos. Jesus também já sabia, né? Se ele diga isto às mulheres, elas em primeiro lugar vão acreditar e elas vão fazer. Entretanto, elas correram, né? Mas também sabemos que depois falaram aos discípulos e os discípulos não acreditaram, né? Foi complicada. Mas Deus chama as mulheres e Deus confia nas mulheres porque Ele sabe que elas têm uma grande influência. E nós hoje também temos que saber isso. Deus nos chama. Deus nos chama para que nós irmos lá para toda parte do mundo, para nós corremos e falamos as boas novas que Jesus ressuscitou. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele é maravilhoso e Ele tem uma solução para qualquer problema. Então, também é o nosso papel.
era o que Jesus falou a essas duas mulheres, ele também fala isto a cada um de nós. Então, Deus ele não faz distinção de pessoas. E nós sempre temos de dizer isso. Deus criou o homem, criou a mulher. São diferentes, mas aos olhos de Deus são iguais. Têm o mesmo valor. Só que Deus colocou coisas específicas naquela pessoa que é um homem e naquela pessoa que é uma mulher. Nós somos diferentes e somos diferentes de propósito. É mesmo de propósito. E não é para fazer uma concorrência. Eu consigo fazer melhor isso, eu consigo fazer melhor isso. Os homens sabem fazer isso, as mulheres sabem fazer isso. Não. Para Deus não é assim. Nós não fomos criados assim para nós competir. Às vezes há problemas no casamento porque o casal está a competir. Eles os dois querem ser melhor em todas as coisas. Quer dizer, nunca vão ser. Porque se complementa, cada um é diferente e isso é de propósito. E o casamento é assim uma coisa que nós nos ajudamos e que nós damos um valor extra a esta vida que vivemos em comum. Então não é uma competição. Somos diferentes e nunca vamos ser igual a outra, nem devíamos ser. E o diabo coloca esta ideia nas mulheres e nos homens também. Coloca essas ideias a nós. As mulheres querem ser igual aos homens. Querem fazer as mesmas coisas. Eu também. Por quê? Você tem o seu valor. E só porque faz uma coisa ou outra, as coisas não lhe dão valor. E isso não vai dizer se você é importante, se você vale alguma coisa. Não tem nada a ver. Você é importante porque você é um filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Você é importante porque você é um ser humano. Você é especial, você é único. Então, você mulher, você foi criada e Deus colocou dentro das mulheres de ter uma influência. Uma grande influência sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre aquele com quem nos trabalhamos. Então, a influência é que nós transmitimos aquilo que nós somos. Nós transmitimos e isso faz que as pessoas à nossa volta são influenciadas, muda por causa da nossa influência. Então, a nossa influência, quem nós somos é muito importante. Não é as coisas que eu faço, mas quem eu sou, isso vai mudar a outra pessoa. Porque quando eu falo, quando eu comunico com pessoas, eu estou a transmitir, eu estou a influenciar esta pessoa. Com os valores que eu tenho, com a maneira como é que eu reajo, com as coisas que eu faço, se uma pessoa perdoa rápido, se faz assim, está sempre a complicar tudo. Todas essas coisas têm a ver com quem eu sou. E nós somos influenciadores, então nós influenciamos e fazemos mudar as pessoas à nossa volta. Então, por causa disso, você, mulher, é muito importante. A sua existência aqui nesta terra é importante porque a sua existência vai mudar as pessoas em sua volta. Mesmo se você não fala nada, mesmo se você não faz nada de especial, só você estar lá e o que você tem lá dentro, o seu caráter, a sua maneira de ser, isso muda as pessoas. Porque você talvez não diz nada, quase não fala nada, mas as pessoas olham e eles veem como que a pessoa é. Eles veem a atitude, eles veem que a pessoa não goza com coisas sérias, eles veem qual é o valor, qual é os valores que a pessoa tem, que não faz certas coisas. Então, isto é uma coisa, até é interessante. Uma pessoa que fala muito, né? Quando há certas pessoas que falam muito, sempre têm uma opinião sobre tudo e mais alguma coisa. E certa coisa que eu já tenho aprendido, quando uma pessoa fala muito, às vezes está a esconder a qualquer coisa. Então ele fala muito e muitas vezes fala coisas muito espirituais, tem muita opinião sobre tudo e mais alguma coisa, mas às vezes são essas pessoas que depois nos admiram com alguma ação que tomaram que não faz sentido nenhum. Porque quando eles falam, eles estão a esconder alguma coisa. Agora, quando a pessoa não está a falar, é o tal coisa, não sei como é que se diz isto em português, águas profundas ou qualquer coisa assim. Não, pronto, talvez nem exista em português, mas pronto. No holandês, pelo menos, tem qualquer coisa assim. Às vezes a pessoa é com água profunda, a pessoa não sabe o que é que está lá dentro, mas é muito profundo.
E às vezes uma pessoa que é calada, que não fala muito, muitas vezes tem muito lá dentro. Mas ele não mostra, ele não fala, está lá dentro. Mas é coisas profundas. Então, tudo isso é que nós todos temos dentro de nós este poder de influenciar. Então, a nossa vida aqui nesta terra é importante. Agora, não é só para eu estar aqui, né, que eu vou ser uma boa influência. Eu primeiro tenho que ser influenciada por Deus. Eu tenho que me deixar influenciar por Deus. Então, como é que eu vou me deixar influenciar por Deus? Para estar muito tempo com Ele. Para gastar tempo com Deus, né? Para ouvir o que é que Ele fala, para ver como é que Deus faz as coisas, para eu começar a viver a minha vida à maneira de Deus, porque assim, quando eu faço isso, quando eu tomo uma decisão para mudar a minha vida, porque eu vejo que Deus diz certas coisas na sua palavra, e Ele dá certos princípios, estratégias, como é que nós temos de vencer, e eu faço isso, então eu deixo-me mudar, eu mudo por causa da palavra, eu mudo por causa de Deus. Então Deus está a influenciar a minha vida, Ele está a mudar a minha vida. Então quando eu faço isso, então eu vou ser uma pessoa mudada também. Eu vou ser uma pessoa diferente. Então eu vou ter mais de Deus dentro de mim. Eu vou ser mais parecida com Deus. Então, automaticamente, aquilo que eu transmito é aquilo que, na verdade, primeiro vem de Deus. Então, eu vou ser uma pessoa que também influencia melhor, vou ser uma pessoa que é uma abençoadora. Em vez de apenas dar a minha opinião e os meus julgamentos, eu sei tudo, eu faço as coisas da minha maneira e tem que ser a minha maneira e é assim, é isso, eu acredito e só isto é verdade e mais nada é verdade. Não. Quanto mais eu tenho de Deus dentro de mim, quanto mais tempo eu gasto com Deus, mais cheia que eu vou estar com os valores dele, com o amor de Deus dentro de mim, com a paz de Deus, com a alegria de Deus. Eu vou ter mais sabedoria de Deus. Eu vou conseguir ver, olhar para as pessoas como que Deus olha para as pessoas. E, na verdade, isto é um grande segredo. Quanto mais eu conheço Deus e conheço como que Deus pensa, mais fácil eu consigo olhar para uma pessoa que é uma pessoa complicada, que é uma pessoa que ninguém entenda, que é uma pessoa que faz muitas coisas erradas, mas fica-me mais fácil porque eu começo a olhar como é que Deus olha para esta pessoa. Eu começo a conseguir ver como é que Deus olha. E Deus olha para esta pessoa como? Que esta pessoa está perdida. Esta pessoa está assim por quê? Porque o que é que ele passou na vida? Ele não conhece Deus. Qual era a educação dele? Qual eram os valores que ele cresceu? Qual é a família que ele tinha? Então, o que nós vemos numa pessoa, na verdade, é o fruto de vida dele. Então, quando Deus olha para nós, claro, Ele vê o fruto. Ele vê o fruto, né? Cada pessoa, na verdade, é o fruto da nossa educação, né? E das nossas circunstâncias, aquilo que passamos, etc. Então, se nós tomarmos melhores decisões, então o nosso fruto, para dizer, é melhor, é mais de acordo com o plano de Deus. Mas quando Deus olha para uma pessoa, Ele vê este fruto, esta pessoa está péssimo, está cheia de problemas. Mas Deus é um Deus de solução e Ele sabe como resolver. Ele sabe como é que tirar quando uma pessoa está magoada no coração, quando a pessoa não consegue perdoar porque passou coisas mesmo horríveis na sua vida e não consegue perdoar, está magoada, é muito complicada, não consegue nem acreditar em nenhuma pessoa, não consegue acreditar em Deus, não consegue acreditar em ninguém porque tantas vezes já passou por circunstâncias e coisas na vida que ficam magoada e que ele perdeu completa confiança em alguém. E é ele só para ele. Mas Deus é capaz para tirar esta pessoa e para curar esta pessoa, para libertar esta pessoa desta magoa, destas ofensas, dessas coisas que ele tem no coração. Porque para Deus nada é impossível. E sabe, e quando Deus aparece numa pessoa, a pessoa sente o quê? Nós temos que lembrar como que foi quando nós tivemos o encontro com Deus. Primeira vez quando fomos à minha igreja, quando sentimos a presença de Deus, nós sentimos uma coisa maravilhosa. Nós sentimos o amor de Deus, alguma coisa que nós não conseguimos explicar, mas nos sentimos bem, sentimos que nós temos valor, sentimos que alguém nos ama,
sentimos que nós não somos uma pessoa qualquer, mas que nós somos importantes para Deus. E isto é quando nós temos encontro com Deus. Isto é Deus, né, entrar na nossa vida. Agora, cada um de nós é um vaso nas suas mãos. E cada mulher é uma pessoa que influencia. Influencia a sua família, que é um influenciador para os seus filhos. Então, quanto mais você tem esta presença de Deus dentro de si, quando você fala, quando uma pessoa que fala tem Deus, nós não estamos a falar apenas as nossas palavras. Quando nós falamos, tem o Espírito Santo que ele confirma estas palavras, que é como que ele está junto. Quer dizer, a pessoa que entrega a vida a Jesus é a mesma pessoa. Nós não estamos aqui com um poder muito especial e coisas muito diferentes e de repente temos assim grandes poderes, grandes palavras. Nós somos a mesma pessoa. Até falamos do mesmo jeito. Só que ficamos com alguma coisa extra, que as pessoas nem conseguem explicar. E esta coisa extra é o poder de Deus, é o Espírito Santo que ele confirma a palavra. Então, quando uma pessoa entregou a vida a Jesus, ele já não vive aqui mais sozinho, mas tem Deus na vida dele. E depois, quando começa a falar de Jesus, quando está a educar os seus filhos, está a influenciar, não é apenas as palavras da mãe, não é apenas como é que ela vive as coisas, mas está lá junto a autoridade que Deus deu. Está lá junto a unção de Deus, a presença do Espírito Santo. E isto faz que a pessoa vai mudar. Porque não são as nossas palavras que nos fazem mudar. Todos nós ouvimos já pessoas que diziam tem que se mudar, tem que se fazer isso, e nós ouvimos e pensamos, é uma boa ideia, eu devia fazer isso, mas nós não fazemos isso. Porque ouvimos, concordamos, mas não mudou a nossa vida, não nos deu esta força para que nós conseguimos fazer alguma coisa, nós não ficamos com esta vontade mesmo de mudar alguma coisa. Mas quando nós temos um encontro com Deus, quando Deus entra na nossa vida, então aí tudo muda. Porque aí temos um encontro com Deus, então aí nós queremos mesmo, nós ficamos com esse desejo dentro de nós e depois ficamos com esta força dentro de nós para que nós conseguimos. Então, nós mulheres que somos uma influência, nós temos que, em primeiro lugar, ser influenciado por Deus. Porque se Deus não está na nossa vida, ou se nós gastamos pouco tempo com Deus, então também temos pouco mudança na nossa vida por causa dele. E depois, quando nós vivemos a nossa vida, é muito de nós, as nossas ideias, as nossas opiniões, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho interessante. Mas quando eu gasto mais tempo com Deus, então eu vou ter mais de Deus para ensinar. Às vezes as pessoas se perguntam assim, como é que eu vou educar os meus filhos? É tão difícil. Como que eles fazem essas coisas? Como que eu faço que eles vão à igreja, que eles sirvam a Deus, que eles fazem as coisas certas? Não é na minha força. Não é a nossa força. Porque nós não podemos mudar ninguém. Mas é Deus que faz estas coisas. A pessoa tem que ter encontro com Deus. O seu filho também tem que ter um encontro com Deus. Agora, nós como pais, então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos falar muitas coisas, né? Olha, Deus é assim, a Bíblia é assim, vamos à igreja, isto é assim, todas as verdades, tudo que nós sabemos. Mas no final, o seu filho vai ter um encontro, ele vai precisar de um encontro com Deus. E ele vai ficar com esse desejo quanto mais nós vivemos à maneira de Deus. Porque aí quando nós falamos, nós vamos mesmo fazer as coisas à maneira de Deus e Deus vai estar conosco e Ele vai confirmar com sinais e com maravilhas. Então, em Provérbios 18, versículo 21, diz uma coisa assim, que diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, isto é uma das coisas que nós, né, como mulheres, temos que saber. Que as mulheres que muitas vezes falam muito, nós temos este poder que está dentro das nossas palavras. Mas não é só as nossas palavras. Em primeiro lugar, o nosso coração tem que estar no lugar certo. Porque eu posso dizer as coisas certo, mas se eu acredito ao contrário, se eu acho que não é bem assim, as minhas palavras não valem nada.
Agora, se eu acredito naquilo que ele fala, se ele fala coisas que eu sei que são as verdades de Deus, eu sei que Deus é que promete disso, então essas palavras vão ter poder e eles vão produzir fruto. Então aqui diz, né, aquele que ama comerá do seu fruto. Depois aqui também diz outro versículo, né, que parece que não tem nada a ver, mas que acho que é sempre interessante que também está aqui, que diz assim, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então, a mulher é uma bênção para o marido. Aliás, o Adão concordou com isso. O Adão estava completamente sozinha, Deus o criou, ele estava sozinha. E quando Deus criou a Eva, ele fica todo feliz. Finalmente, ele ficou tão feliz. Então, a mulher é para ser uma bênção. Ela não é para ser um problema. Ela não é para ser uma chata lá em casa. Ela é para ser uma bênção lá em casa. E a bênção dela, em primeiro lugar, é quando ela mais está com Deus, quanto mais que ela faz as coisas à maneira de Deus. Não estou a dizer que ela está sempre na igreja, só está a ler a Bíblia, só está a orar, é uma pessoa 100% espiritual e nem faz comida, não toma conta de mais ninguém, não estou a dizer isso. Mas quanto mais ela vive à maneira de Deus, com os princípios de Deus, colocando Deus em primeiro lugar da vida dela, então ela vai transmitir isso para a sua família, para o seu relacionamento com o marido, para o relacionamento com os filhos, ela vai trazer esta boa influência. E porque ela é uma pessoa que está constante na família, ela está muito presente. E muitas vezes nós ouvimos assim, né? Filhos que, pronto, os pais morreram, qualquer coisa, a mãe morreu, e o que eles dizem, ai, pronto, o que eu quero dizer da minha mãe, ela sempre estava lá. E quando eu ouvi isso às vezes, penso, mas o que é que eles querem dizer, na verdade? É que a mãe estava lá. Estava lá sempre. Estava lá quando as coisas estavam boas, quando as coisas não estavam boas, a mãe estava lá. Então, isto é uma grande força, isto é uma grande influência. Então, nós mulheres temos que entender, nós somos mesmo importantes para Deus. E o diabo quer usar você para você ser uma maldição lá em casa, para que ele possa entrar como que ele entrou nesse mundo. Ele quer usar as mulheres assim. Para, muitas vezes, né, ele engana a mulher, vem com certas coisas, para que ela dá ouvidos ao diabo e ela, em vez de ser uma bênção, ela traz a maldição lá para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento. Nós, mulheres, somos mesmo importantes. Mas nós temos que entender que Deus nos acha importante e Ele precisa de nós para que nós sejamos vasos nas suas mãos para a nossa família, para os nossos filhos. E também não só, você talvez diz, não estou casada, nem tenho filhos, então isto é para mim, é para si também. Porque você, na mesma, é mulher. Então você tem uma grande influência no seu emprego. Se você é a patroa, se você trabalha no emprego, então você é uma influência. E esta mesma influência que uma mãe tem sobre os filhos, que uma esposa tem lá em casa, você tem lá no seu trabalho também, porque você é mulher. É um dom que Deus colocou dentro das mulheres. E nós temos que saber isso. É um dom, um talento que Deus colocou e nós vamos ser vasos nas mãos de Deus. Nós não vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir ao diabo e para ser uma maldição, um problema para as pessoas à nossa volta. Mas nós vamos ser aquela pessoa que é para ser uma alegria, uma bênção e uma pessoa que faz as pessoas à nossa volta mudar para melhor porque Deus vive dentro de nós. Amém. Estamos de volta e acabamos de assistir a uma mensagem com o título Influência da Mulher. Aprendemos que as mulheres são especiais e que devem entender que têm um poder influenciador muito grande. O seu testemunho, o seu exemplo, fala mais alto. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Isto está escrito em Provérbios 12:4. Como é que você se vê? Uma mulher pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Desejo ser uma bênção. Desejo usar a sua influência para o bem, para mudar, para influenciar a vida daqueles que estão à sua volta. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola derruba com as suas próprias mãos. Provérbios 14:1. Como construir a sua casa?
seguindo os ensinamentos que Deus lhe proporciona através do seu grande manual, a Bíblia. Neste manual encontra grandes segredos que vão ajudá-la em todas as áreas da sua vida. Para mais ensinamentos sobre este e outros assuntos relacionados com a área da família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher. Também é crucial enchermos o nosso coração e a nossa casa com a presença de Deus. Como? Louvando a Deus. O louvor atrai até nós a presença de Deus. E onde Deus está, há paz, amor, libertação e tudo de bom. Com este propósito, vamos agora assistir a este videoclipe. Não merecias, não merecias, eu não merecia teu amor, tu não merecias tanta dor. De costas voltadas, de costas marcadas, de costas voltadas, estavas de costas marcadas, mas adotado fui, humilhado foi, ele desceu e eu subi. Mas adotado fui, humilhado foi, ele morreu e eu vivi. Por isso eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Por isso eu me entrego. Por isso eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Por isso eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. O céu se fechou para ele, sozinho lutou. O céu se abriu, nova chance surgiu. O céu se fechou, sozinho lutou. O céu se abriu, nova chance surgiu. Pois adotado fui, humilhado foi, ele desceu e eu subi. Pois adotado fui, humilhado foi, ele morreu e eu vivi. Por isso eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Por isso eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Por isso eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Por isso eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Tu não merecias, por isso eu me entrego. Tu não merecias. Agora sim, chegamos ao fim deste programa e quero convidá-lo a entrar em contacto conosco, salientando que pode deixar as suas sugestões e opiniões na nossa página Espaço Mulher. Daqui me despeço, até ao próximo programa, esperamos por si.